Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 19 de dezembro, estamos encerrando o ano de 2024. Nós continuamos aqui firmes, estudando a palavra do Senhor. Toda quinta-feira nós nos encontramos para estudar o livro de Atos, e é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, te rogamos graça, Senhor, e misericórdia para nossas vidas. Tem compaixão de nós, Senhor. Dá-nos, ó meu Deus, nesse momento que vamos abrir a Tua Palavra, a iluminação vinda do Teu Espírito Santo para que possamos compreendê-la, Senhor, e que os nossos estudos sejam proveitosos. Nós te rogamos isso no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 7. Atos 19, de 1 a 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar? Senhor Deus Santo e bendito, ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos a Tua palavra. Precisamos, meu Pai, da Tua iluminação. Abra o nosso entendimento, Senhor. É um texto difícil, por isso, Senhor, nós precisamos da Sua graça. No nome de Jesus que te pedimos. Amém. Irmãos, lá no século XIX, no meio do avivamento lá dos Estados Unidos, houve um nome que se destacou bastante, um homem chamado Charles Finney. Charles Finney criou um método bem interessante de evangelismo. Ele era um pregador muito habilidoso e ele criou um método chamado apelo. A ideia era que depois, ou no finalzinho da sua pregação, ele convidava as pessoas a virem à frente para entregarem suas vidas a Jesus. As pessoas então repetiam uma espécie de oração, faziam uma oração com ele, e essas pessoas então eram declaradas convertidas a partir daquele processo. Charles Finney então iniciou então essa campanha, e a partir de lá, veja, século XIX, as igrejas evangélicas começaram a usar o apelo como parte do seu sermão para conduzir as pessoas à conversão. Por isso que nós temos hoje em nossas igrejas, em muitas das nossas igrejas, a figura do apelo. Na verdade, meus irmãos, a consequência disso foi bem vasta. Primeiro, mudou-se a concepção de como funciona a conversão. Até então, o processo de conversão era gradual. A pessoa ia conhecendo mais sobre Deus, sobre Cristo, sobre a obra da salvação, até que no momento ela se entendia como uma salva. Passou-se então a focar no método de salvação chamada conversão de crise, que é quando a pessoa tem uma crise, que o próprio nome já diz, e nesse momento a fé é despertada no coração dela e ela é salva. Sempre houve conversões de crises, mas elas eram raras. No geral, as conversões eram graduais. Depois de Charles Finney, a ênfase maior foi sobre conversões de crise. O segundo problema que isso causou, isso gerou uma percepção nas pessoas de que aquilo ali era conversão e que o resto já era consequência das pessoas já estarem indo para o céu. E isso fez com que muitas pessoas achassem que somente aquela oração do pecador, somente aquele momento ali já era suficiente e que o restante da vida ela já estava garantida em salvação. Só que, na verdade, meus irmãos, o que isso gera ainda hoje é uma multidão de um grupo chamado desviados. Você pode prestar atenção que muita gente se conhece, vai dizer: não, eu já fui da igreja, eu estou desviado, porque entenderam que esse momento era uma conversão e que depois houve esses desvio. A pergunta que nós fazemos é: quanto uma pessoa precisa entender do Evangelho para realmente haver uma conversão? É possível uma convenção com um entendimento curto, pequeno, sobre a fé? Quão pequeno precisa ser o conhecimento dessa pessoa sobre a fé
para que ela possa ser considerada uma convertida. Nesse ponto, então, precisamos pensar um pouco sobre fé, salvação e a sua relação com o conhecimento de Cristo. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de tratar com os irmãos no texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo iniciou sua terceira viagem. Lucas está correndo com o texto muito rápido. Em apenas um versículo, no versículo 23, Lucas já inicia a terceira viagem missionária, dizendo que Paulo passou atravessando a região da Galácia, da Frígia e confirmando todos os discípulos. Muito rapidamente, ele então nos conta uma história sobre um homem chamado Apolo, que estava na cidade de Éfeso. Paulo passou pela cidade de Éfeso, encerrando a sua segunda viagem missionária, mas ele tinha um propósito, por causa de um voto, precisava chegar em Jerusalém, não conseguiu ficar na cidade de Éfeso, prometeu voltar depois. Ficaram na cidade de Éfeso, então, ajudando o grupo dos convertidos, judeus, um casal chamado Priscila e Áquila, que encontrando Apolo, viram que Apolo era um excelente pregador, instruído, o texto diz, fervoroso, que com precisão falava a respeito de Jesus Cristo, mas que só conhecia o batismo de João. O texto nos diz que Priscila e Áquila chamam então Apolo para o lado e com exatidão expõem o caminho de Deus. Apolo então se torna uma pessoa importante. Depois de Éfeso, Apolo decide ir para Corinto e a própria igreja encaminha Apolo para Corinto. O capítulo 19 continua justamente dessa parada, porque no versículo número 1 diz que aconteceu que estando Apolo em Corinto, veja, Apolo já saiu de Éfeso, já foi para Corinto, e quem chega agora em Éfeso é o apóstolo Paulo. Paulo vai passar alguns anos aqui na cidade de Éfeso pregando. Nós vamos ver isso durante esses próximos dias. Era uma cidade muito importante, era uma cidade que tinha um templo à deusa Diana imenso, era uma das 7 maravilhas do mundo, tinha um comércio vibrante, mas tinha digamos assim, uma vida de um misticismo, de bruxarias também muito marcante, uma promiscuidade. Então tudo isso era o que envolvia. Era uma cidade muito grande, não estava nos seus melhores dias, mas ainda assim era uma cidade muito importante. Tinha um grupo, tinha jogos muito importantes, como tinha a cidade de Corinto, como tinha a cidade de Atenas, por exemplo. Tinha jogos olímpicos muito importantes, mas em especial aqui o foco está em um evento que está se repetindo. O texto nos disse lá atrás que Apolo era um homem que tinha fervor, e falava com precisão a respeito de Jesus, mas que só conhecia o batismo de João e precisou ser instruído. Novamente nós temos a mesma figura aqui, de um grupo de homens, o texto nos fala que são 12 homens, versículo número 17, que também só conhecem o batismo de João, mas parece que eles têm uma limitação bem maior do que a limitação de Apolo. O texto vai nos mostrar que eles têm uma compreensão inadequada sobre o Evangelho. Eles já possuem alguma coisa, já foram convencidos em algum grau, mas que não possuem a concepção correta sobre Jesus Cristo e a sua obra. Nesse sentido, meus irmãos, fé, salvação e conhecimento bíblico vão ser colocados lado a lado, e o texto vai nos mostrar, em primeiro lugar, um grupo que não conhece o Evangelho de forma adequada. Eles têm, inclusive, uma necessidade de uma conversão para Jesus Cristo. Versículos de 1 a 3. Versículo 1 diz assim: aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, então Paulo fez o percurso que ele queria fazer na segunda viagem. Lembre que Paulo iniciou a segunda viagem querendo pegar essa região da Gália por ali, foi impedido e foi levado então para a Macedônia. Paulo então agora está fazendo o percurso que ele queria fazer na segunda viagem missionária, e claro, a próxima parada é a cidade de Éfeso. Ele chegou até a cidade de Éfeso, e chegando ali o texto nos diz que ele achou alguns discípulos. A pergunta que nós fazemos aqui: quem são esses discípulos que Paulo encontrou? Como o texto vai falar que eram esses homens que ele vai tratar, a pergunta então agora é: de quem eles são discípulos? Eles são discípulos de Cristo, então eles são parte da igreja, ou eles são discípulos de João Batista? Um grupo defende que eles são discípulos da igreja, que eles já eram membros da igreja. Mas é difícil pensar neles como membros da igreja não tendo as instruções que Paulo vai passar para eles aqui. É tanto que Apolo precisou ser instruído por Priscila e Áquila para que pudesse então pregar o evangelho de forma adequada. E olhe que é dito de Apolo que ele era um conhecedor exímio sobre Jesus Cristo e que falava sobre Jesus com precisão. O texto então parece ser uma referência ao fato de que esses homens não são necessariamente discípulos de Cristo, mas eles são discípulos de João.
Naquela época, meus irmãos, as informações não corriam tão rápido, então muitas pessoas não tinham as informações. E esses homens aqui, ao que tudo indica, foram discípulos de João. João tinha um grupo grande de discípulos. Se você pegar os evangelhos, por exemplo, principalmente o evangelho de João, vai falar, que não é João Batista, mas que é João Evangelista, vai falar sobre os discípulos de João, que era um grupo que seguia João e que aprendia com João. Ao que tudo indica, então, esses homens são discípulos de João. E eles estão se achegando próximos à igreja. E nesse instante o texto vai parar para nos dizer, no versículo 2, que Paulo faz uma pergunta para eles. Como é que Paulo iniciou esse processo de pergunta aqui? É importante entender que Paulo, ao que tudo indica, conversando com eles, percebeu deficiências na forma como eles criam. Então o que falta para eles aqui é conhecimento. Eles não têm alguns detalhes sobre a história do Evangelho, como o Evangelho se processa e alguns princípios de fé básicos do Evangelho, o que levou Paulo a fazer uma pergunta bem interessante no versículo número 2. A pergunta de Paulo é: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta aqui, meus irmãos, é importante, primeiramente pelo próprio texto em si, pela forma como ele vai se organizar, mas em segundo lugar, porque, de alguma forma, esse texto do capítulo 19 é usado muito pelo grupo dos irmãos pentecostais para dizer que o que o texto está tratando é do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. A ideia de que primeiro a pessoa crê, ela se arrepende, ela crê no Evangelho, e depois, no segundo momento, ela recebe o Espírito Santo, principalmente recebendo o Espírito Santo com evidência em dom de línguas e dom de profecia. Pergunta que nós fazemos aqui se é realmente assim o texto que o texto está dizendo. Segundo, o texto também, em algumas versões de Bíblia, tem uma distorção aqui também, então depende da tradução. Algumas traduções têm assim: recebeste porventura o Espírito Santo depois que crestes, para dar a ideia de que primeiro veio a crença, depois veio a descida do Espírito Santo. Não é assim que está no texto original grego. A palavra que está lá no grego é justamente como está aqui na minha versão: quando crestes. Então, de cara, não dá para usar esse texto como os irmãos pentecostais fazem. Por quê? Paulo não está perguntando se eles receberam o Espírito Santo depois que creram. Paulo está dizendo que quando eles creram, eles receberam o Espírito Santo. A ideia de Paulo, então, é de que uma vez que a pessoa cria, ela já recebeu o Espírito Santo. Paulo vai confirmar isso também escrevendo à igreja de Éfeso mais tarde. Nesse sentido, são concomitantes as duas coisas. Paulo diz: se vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. A questão toda é que Paulo está perguntando sobre a crença deles e, consequentemente, o Espírito Santo, para provar que a tese dele. Ele está tentando investigar se eles entendem as crenças e se eles têm o Espírito Santo. Isso nos faz pensar aqui, meus irmãos, o seguinte: que mesmo que esses homens tivessem algum grau de conhecimento sobre o Messias que haveria de vir, sobre as pregações de João anunciando a vinda de Jesus, esses homens tinham uma concepção limitada sobre o que era Cristo e como Cristo viria. Nesse sentido, a crença deles era uma crença que ainda não era cristã. Isso aqui, meus queridos, é uma coisa muito séria, porque nesse momento Paulo identifica que porque eles não têm ainda uma crença cristã, eles ainda não são salvos. Eles ainda não são convertidos, porque notem que eles ainda não têm o Espírito Santo. Eles não são convertidos. Se crença e ação do Espírito Santo são concomitantes, o texto vai nos mostrar então que eles não têm essa concomitância. Por isso mesmo a resposta deles é: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles não estão necessariamente dizendo que eles nunca ouviram falar sobre o Espírito, porque João pregava sobre isso. João já falava sobre o Espírito Santo. João já falava sobre Jesus Cristo, dizendo que ele viria, que João batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, nesse sentido, eles já sabiam sobre o Espírito Santo. Por isso existe uma versão bem antiga, que traz uma espécie de comentário aqui, trazendo a ideia de que eles não é que eles não sabiam que não existia o Espírito Santo, mas que eles não conheciam sobre a vinda do Espírito Santo, que eles não tinham informações extras sobre o Espírito Santo. Claro, eles não sabem muita coisa sobre Jesus, eles só sabem o que João tinha anunciado que Jesus seria, e eles não conhecem o Evangelho propriamente dito, eles não conhecem sobre a história de Jesus. Em outras palavras, esses homens aqui, eles ainda vivem no Antigo Testamento.
Eu sei que quando nós pensamos em Antigo Testamento, nós achamos que encerra-se com Malaquias, mas não. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. E toda a história dos evangelhos é a transição para o Novo Testamento. A vida, obra, morte e ressurreição de Jesus é o que transita para o Novo Testamento. É tanto que todas as ordenanças de Cristo são aplicadas a partir da sua morte, da sua ressurreição, e a ação do Espírito Santo em Atos 2 é o que marca essa abertura nova agora do Evangelho. Eles criam como criam os crentes do Antigo Testamento. Eles criam com a visão adequada sobre o Messias, que ele haveria de vir, dentro das instruções de João, mas limitados ainda a instruções veterotestamentárias. É tanto que eles dizem que não tem informações sobre a descida do Espírito Santo, do capítulo 2 de Atos, que nós já estudamos. Esse ponto aqui, meus queridos, é importante para notar de como eles estavam limitados doutrinariamente, como eles estavam limitados. E Paulo, meus irmãos, não vai de cara dizendo que eles têm que receber o Espírito Santo porque eles já creram. Paulo vai partir do pressuposto de que eles ainda não creram de forma adequada, que eles precisam ser instruídos. Nesse sentido, Paulo pergunta no versículo 3, então, vocês foram batizados como? Em que, pois, foste batizados? A resposta dele foi, no batismo de João. Eles estão limitados ainda ao Antigo Testamento, com uma limitação doutrinária e teológica. Esse ponto aqui, meus irmãos, é muito importante, porque nós às vezes achamos que as pessoas elas podem conhecer bem pouco sobre o Evangelho e, por conta disso, já serem consideradas crentes, já serem consideradas convertidas. Nós temos isso o tempo inteiro na mídia, um monte de artista famoso, jogador de futebol, que anuncia a sua conversão, anuncia que são crentes, mas na verdade, meus irmãos, não conhecem sequer o básico sobre Jesus Cristo. Eles conhecem sobre um Jesus que eles ouviram falar, mas na verdade um Jesus com limitações doutrinárias imensas. Eles não conhecem profundamente sobre Jesus e sua obra, não conhecem sobre como a obra de Cristo impacta a salvação deles. Eles veem Jesus como somente uma espécie de modelo de comportamento ético e moral. Nesse sentido, meus irmãos, precisamos compreender de que pessoas que frequentam essas determinadas igrejas ou que têm determinada fé nesse sentido, mesmo que já possuam algum vislumbre sobre Jesus Cristo, quem é e como ele viveu e assim por diante, mesmo que escutem pregações, alguma coisa desse tipo, as suas limitações teológicas os impedem de crer de verdade, de abraçarem uma conversão. Nesse ponto, queridos, precisamos compreender que para que haja uma conversão verdadeira, é necessário uma instrução muito mais completa. Uma instrução sobre quem é Cristo, sobre a sua obra, como ele nos salvou. Sem conhecer, meus irmãos, sobre a Trindade, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sem conhecer sobre eles, como é que eu posso adorar quem eu não conheço? Como eu posso servir a quem eu não conheço? A falta de conhecimento sobre Jesus impede, inclusive, a própria conversão. Não saber quem é Jesus impede conversão. Por isso que é estranho ver tantas pessoas dizerem que são convertidas a Cristo quando não conhecem a Cristo. Não é possível ser convertido sem conhecer Cristo, como ensinado nas Escrituras Sagradas. Isso nos leva a pensar qual é o papel da igreja: ensinar sobre Cristo, pregar sobre Cristo para que haja conversão. Porque sem conhecer a Cristo não tem como haver conversão. Esses irmãos aqui são um grupo que não conhecia a Cristo e sua obra. Eles têm uma necessidade de converter-se a Jesus Cristo. É por isso que nos leva então ao segundo passo, que é um grupo que agora vai crer corretamente, sendo batizado e sendo convertidos de verdade. Paulo, no versículo 4, parte imediatamente, meus irmãos, para a mudança do quadro. O texto nos diz que Paulo, então, iniciou um processo de doutrinação. Paulo não vai orar para que deixe o Espírito Santo sobre eles. Paulo não vai dizer que é para eles se consagrarem e buscarem alguma coisa desse tipo. Paulo compreende que eles não creram em Cristo. Então, quando Paulo faz essas perguntas, Paulo levantou uma questão importante. O que vocês sabem sobre Jesus não é suficiente. O que vocês sabem sobre essas escrituras não é suficiente. Isso aqui não produz conversão real. Vocês precisam de um pouco mais de informações. Essas outras informações é o que vão garantir a vocês a conversão adequada. Paulo, então, inicia um processo de doutrinação. Nesse ponto aqui, Paulo começa dizendo aqui no versículo 4. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Lucas resume a instrução de Paulo em basicamente uma frase.
Na verdade, Paulo expôs todo o conhecimento do Evangelho. Porque nota, quais são os pontos que Paulo levanta aqui? Primeiro, Paulo faz uma distinção entre o batismo de João e o batismo de Jesus. O batismo de Jesus, meus irmãos, é um batismo para introdução na igreja de Cristo. É um batismo que confirma a conversão, confirma a transformação e a rendição dessa pessoa a Cristo como seu Messias, a Jesus como seu Messias. Nesse ponto, então, não é um batismo diferente, no sentido de que tem um batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e um batismo em nome de Jesus, como algumas igrejas chegam a dizer. Não é assim. O batismo de Jesus foi o que ele instruiu, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo de Jesus. Esse é o modelo que ele estabeleceu. É isso que Paulo está colocando aqui. Mas do nada, Paulo diz, o batismo que João pregava tinha dois aspectos importantes. Primeiro, era para arrependimento. Era para que as pessoas se arrependessem da vida que estavam vivendo. Esse arrependimento tem que haver uma segunda parte, que é uma rendição a Jesus Cristo e a recepção do sacrifício de Cristo sobre si. A crença de que o sacrifício de Cristo, meus irmãos, é suficiente para a nossa salvação, é a crença primordial que leva as pessoas à conversão. A conversão vem quando as pessoas entendem que elas não têm capacidade de se salvar e que elas precisam urgentemente de Cristo e da sua obra para serem salvas. Então não é uma questão somente de saber sobre Jesus, mas é de uma convicção pessoal e de que Cristo é a resposta para a vida, para a perdição eterna que essas pessoas estão condenadas. Então eles precisavam entender que não era só uma questão do arrependimento. Paulo diz que a obra de Cristo precisa ser conhecida para que a pessoa entenda de que a salvação não vem porque ela se arrependeu. A salvação vem porque Cristo garantiu perdão para aqueles que se arrependem. Segunda coisa que o texto vai nos mostrar é que, além disso, Paulo disse que além do batismo de João ser para arrependimento, João ele instruía as pessoas a crerem naquele que vinha depois dele. Então a crença que João apontava era para o futuro. Então, de alguma forma, eles ainda estão no passado. E eles precisavam crer que Jesus já veio, que Jesus já tinha morrido, que Jesus tinha ressuscitado e que Jesus tinha derramado sobre o seu povo o Espírito Santo, como prometeu. Então eles precisavam de uma complementação muito grande. Parece que é uma condição diferente de Apolo. Porque veja que Apolo ele ensinava com exatidão sobre Jesus Cristo. Então ele já sabia sobre Jesus. Mas tinha lacunas nas doutrinas. Por isso que o texto não fala de Apolo sendo batizado. Não fala de Apolo recebendo o Espírito, alguma coisa desse tipo. Mas aqui não. Aqui eles têm um conhecimento muito pequeno sobre Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ataca imediatamente o ponto central, que é: vocês precisam saber como vocês são salvos. Vocês precisam saber que Jesus é o Cristo que salva vocês. Eles precisavam crer em Jesus conforme as Escrituras. Quem crê em mim conforme as Escrituras já está salvo de Jesus. É isso que ele quer. Quem crê em Jesus conforme as Escrituras. Eles sabiam sobre Jesus. Paulo agora mostra Jesus para eles. Os próximos passos, meus irmãos, são a comprovação de que esses homens creram em Jesus. Eles creram na pregação de Paulo. Vejam, a crença que eles tinham antes era limitada, não produzia salvação. A crença que Paulo apresenta para eles é o Evangelho. E o Evangelho sim produz salvação. Uma vez crendo no que Paulo disse, versículo número 5, diz que agora eles são batizados de forma adequada. Porque o batismo de João era um batismo do Antigo Testamento. E eles precisavam de um batismo do Novo Testamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A trindade agora já revelada e clara na mente dos apóstolos está agora sendo apresentada no batismo. Eles então são batizados em nome de Jesus, versículo 5. E o versículo 6 apresenta-se agora com uma série de complicações, que é quando o grupo pentecostal se abraça com esse versículo, na tentativa de dizer que então a fé vem primeiro com a conversão e depois a ação do Espírito Santo. Primeiro basearam-se no versículo 2 com a tradução errada. O texto não está dizendo que a pessoa primeiro crê e depois recebe o Espírito Santo. Na verdade, ele está dizendo que existe concomitante. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A resposta é: a gente não sabe nem sequer sobre o Espírito Santo, então eles não tinham a fé que era suficiente para a conversão. Então eles não creram de forma adequada. Mas agora diz que Paulo, então, impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. É importante entender aqui que não existe um padrão no livro de Atos. Ora você vai ter simplesmente o Espírito Santo descendo sobre alguém, ora você vai ter imposição de mão, como é o caso aqui.
eles estão sendo batizados e, consequentemente, eles estão tendo as mãos impostas. Há quem pense que essa imposição de mãos diz respeito a uma ordenação para presbíteros. Mais tarde o texto vai falar que Paulo conversa com esses presbíteros antes de ir para Jerusalém para ser preso. Pode ser que isso aqui seja um momento de ordenação deles para o presbiterato, mas o que acontece é que o texto nos diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Existem 4 momentos aqui no livro de Atos que falam sobre essas descidas do Espírito Santo. Em cada um deles aponta para os eventos que Lucas estabeleceu lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então a referência sempre é a esses grupos à medida que vai se expondo. Primeiro dentro da própria Jerusalém, depois você vai ter Samaria, depois você vai ter um gentil que era temente a Deus, também recebendo o Espírito Santo, e agora o último evento. Isso é importante entender que isso aqui não é regra, porque você vai encontrar um monte de gente se convertendo e não tendo essa ação do Espírito Santo de forma diferenciada. Você vai ter logo lá no capítulo 2, 3.000 pessoas se convertendo, mas não é dito que desce o Espírito Santo sobre eles nos mesmos moldes. O que mostra que Lucas está fazendo transições. Ele está mostrando que está acontecendo transições. E aqui é a última das transições para os gentios. A partir de agora você não vai ter mais nenhum evento, porque ele está mostrando que existe uma necessidade de uma transição do Antigo para o Novo Testamento. Daqueles que criam ainda no batismo de João e que agora vão para o batismo de Jesus Cristo. E agora nessa transição não existe mais Antigo Testamento como base para essa crença. Nesse sentido aqui ele está dizendo, e aqui encerra-se esse processo e agora o Evangelho está se caminhando para todo mundo. Por isso que o texto vai dizer que o último evento do livro de Atos, que estabelece alguém sendo batizado com o Espírito Santo, tem os dois aspectos que estavam relacionados a Atos 2. Eles ficaram cheios, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Falavam em línguas, novamente, nós precisamos lembrar que não é glossolária. Nós vimos isso lá no capítulo 2. Era o idiomas. Era um modelo que o Espírito Santo usou para a proclamação do Evangelho. Por isso que lá diz que eles falavam sobre as grandezas de Deus. Por isso que profetizar não é adivinhação de futuro, não é adivinhação de CPF, coisa desse tipo. Profetizar, na verdade, é falar sobre as grandezas de Deus, é proclamar ao Senhor. E é exatamente isso que eles estão fazendo aqui. A mesma coisa que Atos 2. Eles estão falando numa língua diferente a grandeza de Deus. Eles estão proclamando o Evangelho. Nesse sentido, sempre que você ouvir a falar aqui no Novo Testamento, no livro de Atos, sobre descida do Espírito Santo, pode prestar atenção. Está atrelada à pregação do Evangelho, à expansão do Evangelho em direção aos gentios. O texto não é um texto normativo. O livro de Atos não pode ser tomado como normativo. Só temos 4 modelos, 4 eventos aqui. Nenhum deles é parâmetro. Todos eles são somente passos de transição. O texto não está ensinando que existe um batismo como segunda bênção. O texto está simplesmente dizendo que aqui está marcando o final, o último passo que Lucas tinha estabelecido como expansão do Evangelho em direção aos gentios. Esses irmãos agora, meus irmãos, creem de forma correta, são batizados de forma correta e agora demonstram essa conversão pela presença do Espírito Santo. Isso aqui é para confirmar que eles são convertidos. A confirmação que eles têm é por meio desses sinais. Esses próprios sinais, meus irmãos, ao final do 1º século, você já não vai ter com a morte dos apóstolos. No início do 2º século, você já tem uma confirmação da igreja de que não existe mais esses sinais miraculosos acontecendo. Não é porque o Espírito Santo se ausentou, mas é porque já foi feito o trabalho e ele não precisa ficar operando nos mesmos moldes o tempo todo. O texto encerra dizendo que eram 12 homens. Há quem veja aqui um sinal como referência aos 12 apóstolos, eu não creio. Há quem veja aqui uma referência de que por serem 12 homens e eles tinham sido alvos de uma imposição de mão de Paulo, pode ser que eles tenham se tornado presbítero, eu também não sei. Lucas não deixa claro porque dá o nome dos 12. Eu creio que é muito mais próximo à ideia de que eles são os presbíteros da igreja de Éfeso mais tarde, mas querendo ou não, Lucas termina dizendo o número desses homens eram 12 homens que aconteceu isso com eles. Isso nos traz, meus irmãos, algumas lições bem rápidas. A primeira lição, meus irmãos, é que precisamos compreender que não conhecer o Evangelho na sua completude impede conversão.
Às vezes os próprios crentes têm aquela coisa, não, mas fulano é crente, ele está meio confuso, não crê direito, mas ele é crente, ele é um homem bom. Não, meus irmãos, se não conhece o Evangelho de forma adequada, se não conhece Jesus, como diz as Escrituras, não converteu. A conversão só existe quando a pessoa entende quem é ela mesma, pecadora, a necessidade que ela tem de Cristo e crê na obra de Cristo para a sua salvação. Qualquer outra coisa que não seja isso, meus irmãos, não é crença básica no Evangelho. Precisamos compreender isso. Se a pessoa se junta à igreja, se ela se junta aos evangélicos, se ela gosta de cantar, se ela gosta da comunhão, se ela gosta da presença, se ela se sente bem ali no meio, se ela diz que crê em Jesus, mas sua fé não está baseada na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, meu irmão, não é crente, não converteu-se, ainda não conhece. É necessário o conhecimento. Se não fosse necessário o conhecimento, não seria necessária a evangelização. E evangelização não é Jesus te ama, me dá um abraço aqui. Evangelização, meus irmãos, é dizer exatamente qual é a condição de cada um de nós como pecadores, perdidos, condenados, mortos em nossos delitos e pecados. E a necessidade que nós temos de crer na obra salvífica de Cristo para que sejamos alvos dessa salvação. Por isso a Igreja do Senhor deve imediatamente pensar que não é todos que fazem parte de igrejas denominadas evangélicas por aí, igrejas não católicas ou com coisas desse tipo, que são convertidos. Na verdade, eles não conhecem o Evangelho, meus irmãos. Então, quando nós pensamos assim em conversão, em pregação, não pense só em pregação para um grupo específico. Entenda que todos aqueles que não conhecem Jesus, como prescrito nas Escrituras, e sobre a obra redentora de Cristo, como ela funciona, essas pessoas precisam conhecer isso para serem salvas. Não fique considerando como salvos pessoas que dizem que já creem em Jesus. Porque a crença em Deus até demônios possui. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Então, essa crença em Deus não é suficiente. Essa crença em Jesus não é suficiente. É preciso conhecer sobre Cristo e sua obra para que haja, então, uma conversão adequada quando se crê em Cristo e a sua obra. Precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Último aspecto é que, uma vez conhecendo, é possível então constatar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, gera conversões verdadeiras a partir da crença verdadeira. Não existe uma conversão e ação do Espírito Santo sem a ação dessa fé verdadeira. Que a ação do Espírito Santo é concomitante com a pregação. Que no momento que a pessoa crê, o Espírito Santo está sobre ela. E ela já vai manifestar mudança de vida, mudança de comportamento e assim por diante. Essas mudanças são consequências da ação do Espírito Santo no coração destas pessoas. Queridos, Charles Finney fez um trabalho interessante. Nós tivemos uma expansão muito grande da igreja evangélica, mas ele fez um trabalho que também prejudicou bastante. É quando as pessoas acham que somente levantar a mão já as salva, que fazer a oração do pecador já as salva, quando na verdade, meus irmãos, a conversão ela é um processo de conhecer sobre Jesus Cristo e de que cada dia, à medida que vai conhecendo sobre Jesus e sua obra, identifica a necessidade que se tem sobre Jesus e de sua obra e se concretiza em seu coração uma crença verdadeira pela ação do Espírito Santo. Conversão, meus irmãos, de crise pode acontecer, são raras. As conversões no geral acontecem paulatinamente pela transformação gerada pelo Espírito Santo, quando a pessoa conhece o Evangelho. Por isso, nosso maior desafio é, vamos pregar o Evangelho de verdade, o Evangelho sobre Jesus Cristo, para que as pessoas conhecendo sobre Jesus, possam, pregando, ouvindo o Evangelho, renderem-se a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa-nos, meu Deus. Dá-nos graça, para que possamos pregar o Teu Evangelho. Tantas pessoas aí fora acham-se crentes, acham-se convertidas, mas não conhecem sobre Jesus e sobre sua obra. Não conhecem de verdade o que o Evangelho ensina sobre Jesus Cristo. E, meu Deus, estão cegas pelos seus pecados. Abre os nossos olhos, dá-nos capacidade de pregarmos o Evangelho, para que o seu nome seja conhecido entre todos os povos. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado pela companhia de cada um de vocês. Deixe-me mandar um abraço para todo mundo que esteve quinta-feira passada por aqui.
Primeiro momento, Fernanda, estava por aqui. Fernanda, obrigado, minha filha, pela presença. Bogda, como sempre, por aqui. Não esquece. Muito obrigado, Bogda, por não esquecer mesmo. Preciso das suas orações, meu irmão. Um abraço na tua esposa por mim. Léo está por aqui também. Léo, meu querido, muito obrigado. Esteve por aqui. A irmã Dilma, um abração, Dilma. Um abraço no Léo. Cosmo, meu presbítero, obrigado, meu querido, pela presença. Deus abençoe, abraço na esposa. E Saulo também esteve por aqui. Saulão, meu irmão, obrigado, um abraço na crise nos meninos. Lembre-se, você está passando por aqui, a gente está fazendo gravado agora, então deixa seu comentário. Próxima quinta eu mando um abraço para você, tá bom? Toda quinta-feira nós estamos aqui. Se você é aqui de Recife, você está convidado a estar conosco todo domingo de manhã, 9h30 da manhã, nós temos culto, escola dominical em seguida. E à noite nós temos culto também às 6 horas da noite. Toda quinta-feira nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Nós ficamos por aqui, voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.